Quantos valuation tu já fez mesmo, José? Tu tinha dito? Acho que todo mês eu faço um. Todo mês? Tem que estar sempre atualizado, né? Como é startup, então sempre nos perguntam, né? Tá procurando investimento, tá querendo vender empresa, como é que tá o negócio aí? Então tá sempre atualizando isso, né? E aí aquela coisa, cada um faz um jeito. Um valor de bônus de earnout são 2 irmãos. Do quê? Um valor- Earnout? Esse bônus de você ficar na empresa, de 2, bônus de 3 saída. anos, na saída você Earnout. ganha uma... Tipo assim, atingimos mais ainda a meta que a gente tinha combinado aqui. Aí ele ganha uma Ah, participação. tá. na hora Antes do da- burnout tem o earnout. Ou depois. É isso aí. Se tu aguentar, né? O nosso maior ativo são as pessoas. São as né? A pessoas. gente tem que... A bagagem que elas têm em conversar com os clientes, entender o processo e conseguir construir uma solução que atenda aquele fluxo, aquela dor, né? Exato. Então, assim, nem sempre você pegar um investimento alto quer dizer que você vai ter sucesso, que você vai... Alguém acreditou naquele negócio. Né? Caramba. Ele pegou 100 milhões, então o valuation dele, possivelmente, como startup, era de 400, 500 milhões, um valuation muito maior, porque já tinha um faturamento considerável, provavelmente. O cara, eu falei, o cara não existe mais, a empresa não existe mais. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Estamos dando uma fugida aqui do comércio exterior para a gente falar sobre quanto vale a sua empresa, quanto vale a minha empresa, quanto vale onde é que eu estou trabalhando, porque é tipo um papo assim de contador, advogado. Uma hora tu vai precisar disso, uma hora tu vai ter que precisar fazer essa conta pelos mais diversos motivos. Até o que a gente estava conversando aqui em off antes de começar o podcast, eu já tô assustado, que eu vi que eu não estou preparado para a pauta, ainda bem que tem o pessoal aqui para me ajudar. Mas antes da gente começar com os recadinhos de sempre, primeira vez por aqui, já coloca para seguir, se inscreve no YouTube, segue a gente no Spotify, nos outros agregadores de podcast, deixa a tua curtida para fortalecer. O papo hoje vai ser bem interessante, principalmente para líderes, donos e donas de empresa, então já manda para alguém que vai valer muito a pena. Nos ajude também, você empresa, quer apoiar aqui o podcast, quer fazer esse projeto ir mais longe, quer fazer a tua marca ficar mais visível num lugar que ela vai ser vista por meses e anos depois, então vem trocar uma ideia aqui comigo através das redes sociais, por e-mail, que tem espaço para mais empresas apoiarem um projeto, que isso aqui custa, dá trabalho, é caro trazer essa galera aqui, pagar adicional noturno, gravando à noite, é terrível, é muito, muito complicado pra gente. E você, pessoa física, quer apoiar o projeto, assine o follow-up do Comex. É a forma para você se manter devidamente informado na medida certa e sabendo como essas notícias vão afetar a tua vida. Tá aqui também na descrição do episódio para você assinar. Essa é a maneira para você apoiar o projeto. E, claro, eu tenho que agradecer os apoiadores, as empresas que já estão aqui comigo, que são a Olink, a Loginfo, a Inglobal, Tax Customs, a AGL, Get, Logcomex, Interface e Ship2Ship. E hoje estou tendo o prazer de ter inclusive o Josiano da Ship2Ship aqui comigo para trocar uma ideia sobre isso, que ele tem bastante histórias, muitas histórias sobre muita coisa, que muita coisa não dá nem para ir para o podcast aqui, mas ele tem suas experiências também na parte de valuation. Agradecer também ao meu querido contador, inclusive na pessoa física, ele está me devendo o meu imposto de renda, o Leonardo da Safe Consulting e o Alex da Cold Art Solutions. Pronunciei certo? Correto. Que bom, ufa, não vou precisar começar tudo de novo. Então, vamos começar a falar. Valuation é simplesmente dizer o valor da empresa? Ou o valor da empresa é uma coisa, valuation é outra, ou valuation é só um nome bonito para o valor da empresa? Os dois. Na verdade, é um processo de avaliação que tem que ser simples para quem está recebendo e que ele não é simples para fazer para quem está elaborando. Então, o valuation é atribuir valor a alguma coisa. Não é só atualizar o Excel? Não. Esse é um... Poderia ser assim, né? Esse é um Seria pedaço ótimo. do trabalho. Esse é um pedaço do trabalho. Mas, na verdade, o processo de valuation é uma palavra bonita, como qualquer jargão no mercado financeiro que tem que ter algum termo em inglês. O comerciário também gosta. O comerciário gosta bastante também. Comex também. E que é atribuir o valor a algum ativo, né? Alguma coisa que vai te gerar dinheiro futuro com base em determinadas premissas e determinadas práticas de mercado. Muito bem. Quantos valuation tu já fez mesmo, José? Tu tinha me dito? Acho que todo mês eu faço um. Todo diferente. mês? Tem que estar sempre atualizado, né? Como é startup, então sempre nos perguntam, né? Tá procurando investimento, tá querendo vender empresa, como é que tá o negócio aí? Então tá sempre atualizando isso, né? E aí aquela coisa, cada um faz um jeito. E é isso que eu acho que a gente vai conseguir mostrar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Que é justamente entender qual que é o melhor modelo ou o modelo mais aceitável para cada negócio, né? Então, depende do negócio, tem modelos que são mais próximos do que é bom para os dois lados. Uhum. E tem modelos que, às vezes, o comprador sai muito mais ganhando do que o vendedor. Então, são esses modelos que a gente vai conversar aqui e entender, né? Qual que é o melhor, o que é melhor para cada tipo de negócio, ou o que eu faço com o meu negócio, qual é o valuation que eu levo para o meu negócio, né?
Alex, qual é a tua história com valuations? O que tu já passou de valuation? Até o momento nada. A gente tá se preparando esse ano Tá agora. se preparando? Se preparando legal. esse ano para começar a nos preocupar com isso, né? A empresa é nova, 2 anos e meio só. Uhum. Então, o início, acho que a gente se preocupa com muita coisa antes de entender o valor da empresa. Então, é processos, é pessoas, treinamento, cliente, vendas. E depois a gente começa a entender que números que isso reflete e como a gente pode se preocupar para melhorar, né, essas estruturas e ter um valuation. Acho que todo empreendedor precisa se preocupar com o valor do negócio no futuro. O Léo também tá envolvido? Tá envolvido. Eita, nós. E até, né, complementando o que o Josiano. E até complementando o que o Josiano falou, eu acho que o valuation é o valor que alguém está disposto a pagar pelo negócio, né? Independente das métricas ou métodos utilizados, se não tiver ninguém disposto a pagar, então acaba não fazendo muito sentido também, né? Exatamente, é o que a gente chama no mercado de valor justo, né? É uma transação Exato. livre entre duas partes, onde ninguém está sendo coagido ou pressionado de nenhuma forma. Então, o valor justo, esse tema ele reflete muito claramente. Só que todo o caminho para chegar até o valor justo, a atribuição do valor justo, é aí que entra toda a arte, todo o trabalho das premissas do avaliador, claro, e muito estudo, né? O valuation ele depende de muito estudo, entender o segmento, né? É um cara que faz valuation para empresas do setor agro, não é um cara que vai fazer bem valuation para uma empresa de tecnologia, por exemplo. Tem isso também? Tem isso também, porque existem vários drivers que a gente chama que são os movimentadores ali das premissas do valuation, que eles são específicos para cada setor. Então, existe também um entendimento do setor, até porque quando você faz um valuation, o método mais aceito pelo mercado, que é o fluxo de caixa descontado, a gente vai entrar um pouquinho nele depois, e ele atinge muito bem o meio do caminho do mercado, né, onde não tem... Ele é utilizado para todas as empresas, mas ele é a melhor forma de avaliar empresas de médio, grande porte e pequeno porte também, que não estão listadas em bolsa, que a gente tem outras métricas e outras premissas de avaliação. Mas voltando ao que eu estava falando, o valuation ele olha para o futuro. Então, como é que tu vai opinar e formar um bom material para um determinado segmento, para um determinado negócio, se tu não entende dele, né? Pois então, tu olha o passado para definir o futuro, então, é isso? Tu olha o passado, às vezes não tem passado, que é um caso que o Josiano com certeza já viveu, né? O Alex ele até contribuiu com isso, né? Eu tô construindo um passado para olhar para frente, né? Exato. Muitos negócios já nascem querendo ser vendidos. Muitos negócios nascem para virarem maduros e serem negociados também, né? Então, tem passado, não tem passado, mas você sempre tem que olhar para as premissas futuras, então é bem difícil. É legal a gente ir nesse ponto também. Quais são os objetivos comuns de uma empresa querer fazer um valuation? O principal é colocar a empresa em negociação ou em uma possível negociação de aquisição ou investimento, né? Mas existem diversos motivos. Eu já vivi vários, por exemplo, captação de investimentos, como eu falei, venda de empresas, ou um motivo que poucos empresários olham e avaliam é entender quais são as premissas necessárias para a tua empresa chegar lá. Onde que é o chegar lá? É atribuir equity, atribuir valor patrimonial para o meu negócio. O que é equity? Vamos lá que nossa galera não... E eu não lembro também. Equity tu vai constituir um patrimônio. A equity em inglês é participação, né? Então, tu vai fazer valorizar a tua participação. Então, se você apresentar boas premissas de crescimento que façam sentido e honrar com elas no futuro, então o teu negócio ele vai construir equity. Então, a tua empresa ela vai criar valor de mercado, né? Ela vai ter premissas sólidas para, em uma determinada negociação, uma determinada rodada de conversas ou até rodada de investimento, como acontece muito com startups, né? Para tu conseguir sustentar, porque o valuation, a gente fala muito no mercado que ele é uma arte. Ele nunca tá certo, mas ele também nunca pode estar errado. Então tu tem bom pro contador, né? É uma conversa de contador. E até, né? Que uma papo coisa- aí, Como dizer que ele errou, né? Acho que o pessoal assiste muito também o Shark Tank, né? Ah, sim. E aí tu vê aquelas negociações terríveis, né? Eu falo, cara, aquilo lá não é um padrão pra ninguém, pelo amor de Deus. Não olhem aquilo achando que aquilo é a realidade, né? Porque, por exemplo, às vezes tu vai lá, tu vê um negócio e o cara já fatura bem, o cara já tem um crescimento legal nos últimos anos, e que os caras falam assim, eu te dou 1 milhão de investimento por 50% da empresa. O cara automaticamente quebrou a empresa do cara. Porque assim, qual que é a ideia de um investimento, no caso do Shark Tank, né? E aí nós estamos falando aqui já de alguns modelos, né? Até porque o Shark Tank, eu acredito que alguma avaliação foi feita antes de gravar o episódio, né? Não é aquela loucura de chegar e conversar assim, né, cara? Não é possível. Algumas né? pessoas que eu já ouvi falar dizem que não, dizem que é na hora lá, Meu mas Deus! depois você tem 6 meses para poder cancelar o negócio, se quiser. Ah, Até o próprio Shark pode dizer que não quer mais, ou o cara também pode dizer que não quer mais. Mas eles negociam assim a 30%, 40%, 50% mesmo, aquilo é real, né? Ah, tá. Então, mas é uma loucura aquilo, né? Não é um modelo que acontece
acontece normalmente fora de um programa como aquele. Justamente o programa, acho que os Sharks fazem aquilo justamente para as pessoas já, tipo, você está aqui na TV, você está aqui já pressionado, para você aceitar um negócio que para eles vai ser uma boa, um rentável, digamos assim, né? Entendi. Então, normalmente, quando a gente faz uma avaliação, né, para pegar um investimento ou algo assim, você vende da sua empresa, né, você tem 100%, você é um sócio, você coloca lá, vamos colocar um investidor aqui por 10% da empresa. Então, quanto que aqueles 10% vale, né? E aí você tem que justificar. Quando você está muito no início, que você não tem faturamento, porque todo negócio, no final, visa lucro, visa dinheiro. Ninguém está ali por caridade. Você vê lá, negócio é sustentável, não sei o quê, mas no final das contas, cara, quanto é que isso vai render para minha empresa? Né? Algumas empresas, até raras exceções, tá? 99,9% compram por dinheiro. 0,1% ele vai comprar por uma questão, para minha empresa é legal ter esse cara aqui sustentável, porque fica, né, eu faço o meu marketing em cima disso e tudo mais. E tá tudo certo. Ainda assim é dinheiro, né? Se for ver, no final das contas. Exatamente. Ele tá pensando no dinheiro no final, né? Mas a grande maioria é quanto 1 mais 1 é 2 e acabou. É isso que o cara quer saber, entendeu? Então você acaba no investimento conseguindo elevar, né? Você consegue um múltiplo. Eu faturo hoje, sei lá, 100 mil reais, você pega investimento com a empresa valendo 5 milhões. Ou seja, 50 vezes mais que você fatura. Pô, mas é um múltiplo estratosférico. É muito alavancado, né? Muito alavancado. Mas por quê? Porque eu falo assim, não, mas eu sei que esse cara aqui, a hora que ele faturar, né? 100 mil por ano, tô falando, tá? Esse cara logo ele vai estar faturando 1 milhão por ano. Então eu já começo a pensar diferente. Então, porque tá muito no começo. É um negócio, uma ideia que pode explodir a qualquer momento. Como já aconteceu várias empresas, né? Que a gente conhece, startups, que hoje já não são mais startups e que estão com crescimento alavancado, que faturam hoje 100, 200 milhões por ano. Então, você tem esse processo ali que é mais fácil de você alavancar um investimento a um valuation muito maior. E aí, existem os casos onde você já fala o seguinte, não, agora eu não quero mais investimento, eu quero vender a empresa. Que aí entra outras métricas, né, que não é mais faturamento, dificilmente é faturamento. Mas no início é mais especulativo, então, né? As premissas, elas são nada menos do que um sonho, né? Elas saem de um sonho para virar um plano para ser executado. Então, você tem que fazer esse sonho se materializar de forma mais concreta possível. Não dá para falar que é concreta, porque você vai vender um futuro que você não conhece. Mas você tem que ser um excelente avaliador, entender muito bem no mercado. E é um trabalho feito em conjunto também, né? Uma casa que faz valuations, né? Uma empresa que faz valuations, uma casa de análise, ela precisa profundamente entender o mercado para, junto dos investidores, dos sócios, dos fundadores de um negócio, elaborarem um material que faça sentido, né? E para que faça sentido para o mercado também. Então, no começo, é muito complicado de fazer isso. Então, tem que ser premissas sustentáveis, não, mas premissas mais sólidas possíveis. Essa era a palavra. Mas é muito difícil você vender isso. Você vê muita história aí de startup que recebeu muito investimento e quebrou, né? Indo para esse ramo da startup, né? Onde eu tive mais convivência, que foram empresas já mais maduras e com mais histórico, fica um pouco mais fácil. Semana passada eu recebi uma reunião, eu faço reuniões com startups, com empresas, né? Assim que a gente se conhece de mercado. E aí ele falou, cara, meu concorrente recebeu 50 milhões em 2022, final de 2023 fechou as portas. Eu falei, não, calma. O cara recebeu 50 milhões e fechou as portas. Ele falou, fechou as portas? Eu falei, não, mas como assim? Ele falou, cara, não sei o que aconteceu. Era nosso concorrente, o cara simplesmente mandou e-mail pros clientes dele e a gente bombou aqui porque pegamos vários clientes e veio de lá. Eu falei, cara, mas o cara pegou 50 milhões. Você tinha pegado até agora 1 milhão e meio, 2 milhões? Ele falou, sim. Então, assim, nem sempre você pegar um investimento alto quer dizer que você vai ter sucesso ou que você vai... Alguém acreditou naquele negócio. Né? Ele pegou 100 milhões. Então, o valuation dele, possivelmente, como startup, era de 400, 500 milhões. Um valuation muito maior, porque já tinha um faturamento considerável, provavelmente. O cara faliu. O cara não existe mais. A empresa não existe mais. E não ser só um bom avaliador, mas acho que um bom negociador, né? Porque, querendo ou não, você está precisando vender um negócio com fatores externos do mercado, não somente os números do passado que está mostrando aqueles relatórios, né? Então, vários fatores podem fazer aquele número ser uma guinada para cima ou para baixo de acordo com a economia, de acordo com fatores macroeconômicos, né? Exatamente. E diferente de empresas aí que vocês citaram de bolsa, né? Que você consegue pegar que segmento que ela trabalha, o tamanho que ela tem e quais são os multiplicadores dela em cada um dos critérios. Uma startup, uma empresa média não tem multiplicador. Você não pode seguir o critério do que é aplicado na bolsa, né? Então, não é fácil o trabalho do contador. Não é fácil. Por uma empresa estar em bolsa, dá para dizer que dá para olhar no final do dia ver quanto é que ela está valendo? Ou... Quantidade de ações no mercado, né? Vezes o preço da ação, ela vai determinar o preço. Inclusive, as casas de análise, que, né, as empresas investem muito dinheiro nisso, e elas vendem essas análises para fundos, para captadoras, para bancos de investimento, elas fazem esse trabalho diariamente.
Elas fazem esse trabalho diariamente, dá muito trabalho, por isso que comumente no mercado você não vê coberturas de empresas de diversos segmentos dentro de uma mesma casa de análise ou dentro de um mesmo time de análise. Porque eles têm que ser muito experientes, é muita leitura, né? Não é nada fácil. E... Até para reaproveitar uma leitura, né? Exato. Tipo, faz sentido, né? Tipo, já que eu vou ter que analisar o agronegócio brasileiro, analiso uma vez e aí eu vou atrás de outras empresas similares para Porque o macro economizar, influencia né, o muito. trabalho. Exatamente, o macro influencia muito, né? O contexto macroeconômico. Mas você não olha só o valor da ação e aí você vai dizer, ela tá barata ou tá cara. Não, você vai ter que comparar com o quê? Com vários indicadores e um deles é o múltiplo de EBITDA do segmento ou até mesmo o fluxo de caixa descontado, que é até essa metodologia que eu comentei ainda há pouco, que essas casas fazem exaustivamente dessas empresas. Pois é, vamos entrar então, qual o fluxo de caixa descontado é uma das maneiras de fazer valuation, é isso? Vamos lá. O fluxo de caixa descontado ele é um método mais aceito, ele é um método mais generalista e que o mercado entende mais. Né? Então, o que ele faz? Ele consiste em você utilizar as premissas histórico da empresa, fazer uma projeção futura para avaliar a capacidade de geração de caixa dessa empresa no futuro por determinados anos, 5, 10, 15, 20, 3, depende do segmento. Então, você vai ter uma previsão de geração de caixa daquela empresa, ou seja, quanto de riqueza que no final da linha ela vai gerar para você, só que a soma desses valores não é o valor da empresa, porque a casquinha do McDonald's custava R$3,50 Hoje ela custa R$3,50. 5 anos atrás ela custava R$2. Uhum. Então a gente tem todo esse impacto do dinheiro no tempo. Então esse valor ele é trazido a valor presente por uma taxa de desconto. Né? E aí dentro dessa taxa de desconto entram várias variáveis. Né? O custo de oportunidade. A cotação da casquinha. Inflação. Bem, commodity por si só também pode Exatamente. influenciar, né? Com certeza. Então entra a inflação, entra vários outros fatores individuais da empresa, como o endividamento, né? Dívida líquida. Uhum. Entra um risco específico do segmento, que é um dos índices mais difíceis de chegar, porque não existe uma métrica padrão para isso. Qual o índice? Um índice específico. Por exemplo, eu vou fazer um valuation de uma empresa de tecnologia que abriu esse ano. Tá. Ela está crescendo, tem premissas, mas o risco dela é muito grande, porque ela pode quebrar. Então, esse fator ele é maior, porque ele vai aumentar a taxa de desconto. Principalmente depois do Covid, né? Porque existia antes, por exemplo, pegava uma empresa de viagens. Cara, o risco dela era um risco... Nunca tivemos nada parecido com o Covid. Todo mundo vai querer viajar, E né? chegou em Exatamente. 2020, aconteceu o que aconteceu. Cara, o valuation dessas empresas Afundou. simplesmente desceu, teve algumas 80%, 90% quase. Uma coisa que, tipo, inimaginável. Qual que foi aquela que vendeu um monte de pacote e não honrou nada? Qual foi? 1, 2, 3 1, 2, milhas? 3 milhas? É, 1, 2, 3 milhas. essa aí. Sou cliente, tô brincando com eles. Pra receber de volta. Mas assim, aí já entra uma questão, né, da ação 2, 3, entrando nisso, né, 1, 2, 3 milhas. Um dia eu tava no aeroporto de São Paulo, eu falei, cara, quanta propaganda esses caras têm aqui. Uhum. E todo aeroporto que eu entrava, eu falei, cara, esses caras têm muita propaganda. Isso aqui é caríssimo no aeroporto, né? O aeroporto já é caro um pão de queijo. Imagina botar propaganda lá dentro, né? Então tu fala assim, cara, esse negócio aqui é absurdo. Eu falei assim, nossa, mas os caras estão com caixa danado, né? Pô, os caras devem ser muito grandes. Aí eu fui ver, eram brasileiros e tudo mais. Eu falei, pô, legal o negócio dos caras, né? Isso antes ou depois da pandemia? Antes da Antes, pandemia. tá, né? tá. É. E aí nisso, cara, eu fui dar uma olhada no site e eu vi os valores. Tipo, Brasil, Egito, R$2.500 e de volta. Eu falei, cara, 2.500 pila. Aí eu fui olhar, pô, viagem para 2025, 2024, eu estava em 21, 20, 19, tipo, 3 anos para frente. Aí eu falei, legal, interessante, os caras trabalham com nosso dinheiro esse período todo, né? Chega lá na frente, os caras compram a passagem. E aí, cara, beleza, tava R$2.500 no Egito, eu falei, tá ok ainda, né? Cara, eu comecei a ver passagens tipo Brasil, Portugal, R$800. Eu falei, não, calma aí, tem uma coisa errada. Caralho. Tem um negócio errado nesse Eu peguei a negócio. Alemanha aí de volta pra 2 pessoas, 2.800. Mas não vai acontecer. Não vai. É isso, entendeu? Eu falei assim, não, calma aí, tem uma coisa errada, cara. Pode até o cara trabalhar com o nosso dinheiro, mas eu comecei a fazer a conta do negócio. Eu falei, cara, mesmo que seja em 2 anos pra frente, 3 anos, isso aqui não bate. O valor nunca vai chegar nesse valor aqui. O cara trabalhando com meu dinheiro a rodo, não vai conseguir fazer isso aqui rodar. Eu falei, bom, deixa quieto. Eu ia comprar, eu ia pro Egito lá com a minha esposa. Eu falei, não, deixa quieto esse negócio. A gente olhou, chegou a quase comprar assim, mas eu falei, cara, tem uma coisa errada nisso aqui. E aí saí fora. E aí aconteceu tudo que aconteceu. E ainda depois veio a pandemia para piorar a situação para eles, né? Acho que já estavam naquela época já com uma ideia ali um pouco não tão legal. Veio a pandemia, todas de viagens praticamente, aí entra no risco que ele está falando, né? Tipo, de ter um risco que não era mensurado, eu acredito, pela maioria dos avaliadores nesse tipo de caso. A empresa fatura 1 bi,
Pô, o risco é mínimo desse cara aqui, entendeu? Mas tinha o risco de uma pandemia que ninguém imaginava. Que ninguém imaginava, exatamente. E hoje em dia é feito tudo isso com muito mais cautela, né? Porque a gente tá um pouco mais escaldado disso. Tem uma história bem engraçada da 1, 2, 3 milhas, né? É uma manobra contábil, na verdade. Eu não estudei isso profundamente, eu li porque faz parte do meu setor e é muito do É a meu palavra interesse. bonita pra fraude, né? Tá. Não sei se eu posso falar isso, que é fraude. Uma manobra contábil, né? Não estamos nem afirmando ou negando sobre a 1, 2, 3 milhas. É só- Não é um Manobra processo contábil. que a gente é pobre. É uma manobra. É só um parêntese, né? É Eles umas gastavam muito mexidas da dinheiro. sala do Excel ali. É umas mexidas. Eu apaguei um zero sem querer. Isso. Eles gastavam muito dinheiro com propaganda. Era a maior despesa deles, né? Era uma despesa só que vírgula. Eles usavam um pronunciamento contábil que, com uma interpretação, claro, errada, para que todo gasto com publicidade e mídias virasse um ativo intangível, como se eles estivessem capitalizando isso como um custo de desenvolvimento da marca. Como qualquer empresário aqui que está nessa mesa, vocês 3, né, têm empresas, vocês sabem que uma despesa é uma despesa, diminui o lucro, né? O nome já diz. Eu vou falar aqui Despesa. no podcast, você vai aumentar teu ativo colocando aqui a empresa. Tipo, que maluquice é essa? Era cara? exatamente isso. Eles usavam um pronunciamento contábil que ele é de difícil interpretação, que é dos ativos intangíveis, Aham. não encosto, né? Que todo o gasto com mídia deles era a construção de marca e sim se tornaria um ativo porque reforçaria o valor da marca. Só que no momento que você capitaliza isso como um ativo, você aumenta o valor dos seus ativos, claro que são seus direitos, né? Seus bens e direitos, e não contabiliza despesas e aumenta o seu resultado. E o que isso faz? Gera mais lucro, gera Mais um valuation imposto. mais alto. Pagava mais imposto, pagava. Mas eles tinham dinheiro, né? Então o que acontecia? Era a caixa queimando. Eles eram uma startup, Ativo desculpa aumentando. interromper. No começo, eu acredito que sim. É. É que nem a Max Milhas, né? Também Aham. tinha. E eles devoraram a Max Milha quando eles entraram ali. E a Max Milhas era um. É do eu mesmo considero- grupo? Então, parece que depois eles compraram uma participação, algo nesse Ah, sentido não sei ali. Eles nada. tiveram uma. Adquiriram, fizeram uma fusão, não sei como é que foi a história lá. Mas teve isso. Eu sei que até quem vendeu milhas pela Max Milhas tomou problema aí de não receber em função da 1, 2, 3 ter parado. Então devia ser o motor Nossa. deles, né? É o motor. É, é. então- Mas a Max Milha, eu usava a Max Milha direto, cara. Era muito bom. Usei E bastante. até hoje ainda ela tá Eu uso funcionando, ainda. ela tá Eu ativa, uso, né? Ela é uso. muito boa pra achar umas passagens boas, assim. Uhum. E nunca tive problemas com eles. Mas o principal, tô falando dessa questão do investimento no marketing deles, né? Uhum. O pior de tudo é que depois foi descoberto que o pai dele era o cara dono da empresa de marketing que eles usavam. Nossa, E Essa eu não aí é tinha. isso que foi a grande cagada ali, só né? melhora. Só É. melhora. Mas e vamos voltar pro fluxo de caixa descontado, Vamos. então. Tá, ele favorece, digamos, para empresas que nem as nossas, que são os prestadores de serviços, ou, digamos assim, dá para aplicar o fluxo de caixa descontado para empresas iguais às nossas, prestadores de serviços, e, digamos, para uma indústria? Com certeza, com certeza. Obviamente, essa é uma prática de mercado. Uhum. Ela é aplicável em todos os setores, né, que são plausíveis de serem elaborados assim. Então, uma empresa que não gera caixa, não faz sentido elaborar um fluxo de caixa descontado, porque ela não vai ter valor, já que o fluxo de caixa dela seria negativo, né? É o caso muito das startups, que elas são avaliadas por outras métricas porque elas ainda não geram caixa. Elas estão no tá. período ali de cash burn, queimando caixa para chegar no ponto de equilíbrio, que é um termo bem importante, é onde, né, teus custos, eles são pagos pela receita que você mesmo gera. Você não precisa queimar a caixa, né? Então não tem cash burn. Então o ponto de equilíbrio, ele faz essa virada de chave, de O geração de caixa. break-even que fala. Break-even, exatamente. Que é mais um termo em inglês Uhum. bonitinho. Bonito, Mas o é um comércio ponto já de gosta. equilíbrio. É isso aí. Exatamente. Então, assim, o importante é gerar caixa, ter uma contabilidade em dia, no minimamente aceitável, né? Existem aí também trabalhos por trás do valuation, ou seja, você não vai chegar numa empresa aqui, ali do meio do mercado, que tenha uma governança ruim, uma governança corporativa ruim, que você não vai ter o resultado de um trabalho adequado, né? Você não tem uma boa governança interna, bons controles internos, uma empresa auditada, por exemplo, né? Então, existem todo um trabalho de preparação antes para que seja feito o valuation e aí para os devidos fins, né? Apuração de haveres, entrada, saída de sócio, transações, né? Aconteceu agora, semana passada, uma transação bem legal que foi a Pets com a Cobase. São 2 players gigantes no mercado brasileiro. Verdade. São os 2 maiores do Brasil, né? E foi bem interessante. Ela ficou meio a meio, essa transação. 50-50. É muito difícil ter uma raro. transação 50-50, porque um cachorro não tem 2 donos, né? Então é bem complicado. Mas olha só, a Pets fatura menos, a Cobase fatura mais. A Cobase fatura mais, achava que era o contrário, cara. Só que a Cobase não tem dívida e a Pets tem dívida. Então a conta se equalizou ali no meio do caminho, entendeu? A entrega da Cobase aqui na nossa região é foda, tá? Eu nunca usei a Já Cobase. usei, cara, comprei ração pro Tommy, cara, não deu 1h30 e já tava lá em casa, cara. Caramba. Eu já comprei também. caras são bons, cara. Veio no mesmo Porra. período que eu comprei. É um negócio absurdo. Impressionei Assim. com a entrega. Legal. O Sérgio, que é o CEO da Pets, ele era cliente de um cliente que eu atendia, então eu sempre conversava com ele, que era um cara arrojado e tal. Não conheço ele pessoalmente, né? Mas ele tava a um elo de distância meu.
E então, fiquei bem contente. Eu acompanho bem o mercado em função de ter esse interesse, esse carinho pela empresa por conhecer, já ter escutado falar bastante da empresa. As duas né? são boas, eu já usei as duas assim, mas não para entrega, né? Mas a estrutura deles eu acho muito boa. Porque normalmente, assim, eles entregam preço, entregam uma... Você vai na Pets, você não tem caixa. Isso. Tudo automatizado lá. Coisa que devia ter em todo mercado, todo lugar devia ser assim já, né, gente? Eu acho que é Sim. uma coisa tão básica, né? E você vai no mercado, às vezes, para passar a tua compra lá, um negócio não apita, bota na balança com erro, não sei o que, peso instável. Cara, Nossa. tu passa maior trabalho naquele negócio. Sim. Tu vai lá na Pets, o cara fala, não, cara, se tu estás aqui, eu confio em você, tem câmera aqui, se tu fizer uma coisa, eu vou saber. Tu passa teu negócio lá, bota na sacola, vai embora, tu nem fala com ninguém, acabou, tu faz teu processo Tem ali. tudo. Tem tudo Tem ali, tudo. né? Aí, É da tua honestidade, aquilo ali. E, cara, é uma experiência boa. Por quê? Porque não tem ninguém te querendo empurrar nada pra vender. No suporte, entrar em loja e o cara começa a dizer, pô, tem isso aqui amarelo, vermelho. Eu falo, comigo, tô olhando, né? Se eu precisar, eu vou te chamar aqui pra gente. Chega lá, pega tuas coisas, bota teu carrinho, passa, vai embora. Tá bom. É uma experiência aquilo. é ótimo, né? E aí tem um motivo por trás disso tudo, né? A gente tá falando de 2 players gigantes, que tem provavelmente 2 estruturas gigantes administrativas e gerais e corporativas por trás do negócio. Então, olha o tamanho da sinergia desse negócio, né? A gente pode fundir os 2 negócios. Eu não sei como eles vão continuar operando. Eu nem sei se isso foi aprovado. Provavelmente não foi aprovado pelo CAD ainda, né? Ah, não foi aprovado Que ainda. vai virar um mercado praticamente monopolizado ali. Pois é, não pensando pode, né? nos Pois grandes é, players. tem essa questão ainda, Então, né? eles têm que passar numa aprovação do CAD que leva um tempo, não sai tão rápido, né? Pode levar aí anos. Mas isso é porque eles já estão com ações no mercado, ou se eles não tivessem... Eles são dominantes no mercado, né? Eu não sei como é que funciona o processo de Acho aprovação que do CAD. só a Pets tem ações, né? Acho que a Cobase não tem. A Cobase eu não sei. Ah, A não Pets tem? eu sei que tem. Não é aberto. A Pets abriu capital A não Pets tem 2 subiu anos. 34% no dia que anunciou a fusão. Ela é forte, exatamente. É um mercado com um futuro muito bom, mas aí tu imagina, esse motivo dessa... Claro, foi feito ali um processo de avaliação para determinar os valores, chegarem em acordos. Uma tinha dívida, mas faturava mais. Outra faturava menos, mas tinha um caixa mais saudável. Mas Então em as faturamento coisas... e quantidade de lojas, eles eram muito parecidos. né? Muito Então, parecidos. Até a estrutura é muito parecida, né? Então ali o que é o motivo? Ali é sinergia. Né? Eu posso reduzir custos de uma forma absurda, né? Que vão potencializar meu resultado. Só tem que tomar cuidado porque a gente está falando de um mercado praticamente monopolizado e quem tem monopólio controla preço, né? Então a ração custava 10 pila, pode custar 20, 30, 40. Pois é, digamos então que seja aprovado, aí os 2 nomes vão sumir, vai virar outra coisa? Não sei. Ninguém sabe como é que vai ser. Gente, Ah, não não sabe sabe, ainda. não sabe Não. se vai virar uma nova empresa, ou eles vão criar tipo uma joint venture e não tá claro isso ainda, então. Não. Uma joint venture não deve ser porque é um negócio definitivo, né? Não é um projeto temporário, mas pode ser que eu imagino que uma não vai incorporar a outra, porque elas 2 são marcas fortes. Pois é, são 2 marcas Acho que é fortes, né? Podem parecido até com continuar o Perdigão operando. e Sadia, aí, se nós pensarmos alguns anos atrás. Ou criam né? uma nova marca, né? Mas, cara, a Pets tem uma marca muito bonita e a Cobase também tem uma marca muito bonita, né? Então existe um trabalho bem desafiador para quem vai fazer o branding aí e lançar essa marca no mercado. Ah, tem empresas que tem 5 marcas que a gente nem imagina, é que é da mesma empresa. Sim. Sei lá, 5 marcas diferentes que tu fala assim, não, essa aqui é melhor que essa. Acabando, o dono daquilo ali é uma só. E tu tá lá, tipo, sabe? Tu nem Exato. sabe quem são os donos daquele negócio. Então tem muito disso no mercado, né? Eu acho difícil eles fazerem isso, mas... É. Eles vão dominar o mercado a rodo. Porque eu acredito que esses movimentos estratégicos, né? De você chegar a se fazer uma fusão ali com um concorrente seu... Ele acontece principalmente ou quando tem um terceiro e quarto colocado que talvez venha ali pegando o mercado, né? E você fala assim, cara, ou a gente faz agora um negócio grande aqui e acaba com esse concorrente, ou a gente espera ele chegar na gente aqui e aí a gente pode já ser tarde demais, né? Uhum. Então, eu lembro um tempo atrás que teve um caso que aconteceu isso, que era a Manco, né? A Manco era tipo o 10º colocado, assim, em várias regiões. E ela veio... De tubo e conexão, né? É, tudo conexão. E a Tigre disparado na frente lá, né? E ela começou a fazer um processo diferente de venda do produto dela, de fazer mais showroom com o cara que realmente instala aquele produto, né? E ela passou de 10º, ela fez isso aqui, subiu. E aí a Tigre tentou, fala, pô, vamos comprar esse cara aqui e tal. Agora não quero. Não quero mais. Deixa eu aqui. Agora E hoje, em algumas regiões, ela já é mais forte que a Tigre. Então, existem isso no mercado, sabe? Então, você lembra da propaganda, né? A Manco. Sim. Aí isso viralizou Ficou. de um jeito, e isso todo mundo hoje lembra daquela propaganda. Mas a ideia deles era essa, tipo assim, cara, todo mundo só fala na Tigre. A Tigre desdenhou dos caras, e os caras vieram, e hoje, se duvidar, em algumas regiões eles... Duvidar não, em algumas regiões eles são mais fortes, eles têm um valuation de mercado mais robusto, mas por quê? Porque eles tiveram uma estratégia diferente de como chegar. Então, os caras, quando hoje usam esse exemplo
para tomar a decisão de tipo assim, cara, vamos fundir com o meu principal concorrente? Não, vamos continuar a concorrência aqui. Aí o cara fala, bom, mas ou é agora ou o terceiro vem aqui, né? Você pegar hoje o iFood, né? O iFood, hoje ele é dominante. Mas lembra que tempo atrás teve mais duas que estavam concorrendo com o iFood? Nós tínhamos do Uber Eats. Uber Eats tinha uma outra que era rosa, né? Como é que era o nome? Rappi. O Rappi. A Rappi. Isso. Cara, hoje praticamente quando você fala é iFood. Você não fala mais do Uber Eats, você não fala mais da... A gente só ouve falar do Zé Delivery, né? É, a delivery. E aí, mas é o iFood. Todo mundo lembra disso. Mas por quê? Porque os caras começaram, opa, tô chegando aqui no meu concorrência. Ele teve que criar estratégias diferentes para não perder esse mercado dele. E é muito rápido isso, né? E existe o contrário também, Jussano, que é bem legal de falar. Eu conheço um empresário que vendeu a startup que ele fundou, que se chamava Farmácia Zep. Delivery de remédios, né? De farmácias. Antes do iFood. Então, um negócio muito importante também no valuation é essa sensibilidade do timing. Ele conseguiu vender um negócio dele antes do iFood crescer no segmento de farmácias. Hoje o negócio dele talvez não valha tanto quanto valia lá atrás quando ele vendeu para uma grande distribuidora de remédios no país. A maior, não me lembro agora o nome dele. Mas ele vendeu também incluindo o capital intelectual dele, como seu gestor comercial, de estratégias e tal. Mas se ele deixasse para vender um negócio dele que estava em plena expansão, depois, talvez 2, 3 anos depois, talvez não valesse mais nada. Ou talvez a iFood comprasse a estrutura dele. Não sei se precisaria, porque ela é uma empresa com uma máquina tecnológica absurda que consegue desenvolver soluções. Mas era melhor ter X na mão do que pagar pra ver também, né? Talvez ele tem que mensurar isso, né? Que é subjetivo, né? Exatamente. É subjetivo, né? Tipo, talvez eu vá estar muito melhor lá na frente, ou talvez vai valer muito menos ainda do que eu tenho hoje, né? Eu lembro até, essa história é mais antiga, mas lembra que tinha uma empresa que era fabricante de GPS para carro, e aí parece que ele vendeu quando a Apple lançou o iPhone. Ah, é? E aí quando foi colocado o GPS em alguma versão do iPhone, e aí ele vendeu. Ele viu, cara, não tem como eu competir com o meu GPS de carro se já tá dentro de um smartphone. Não, é exatamente assim, ó, por exemplo, Netflix, né? Cara, a Netflix acabou com as locadoras que tinha antigamente, né? E a Netflix, o primeiro investimento dela, quando ela tava começando a surgir ali, ela foi justamente lá na Blockbuster. Isso. Foi tentar vender pros caras. Falou assim, ó, investe na gente aqui, vamos fazer um negócio diferente, o mercado vai ser esse. E os caras, isso aí não vai ser nunca mercado. Nós vamos continuar com as locadoras aqui, isso vai bombar pro resto da vida. E a Netflix foi por outros meios. Quem é Blockbuster hoje? Não existe mais. Netflix todo mundo conhece, né? Então, o próprio Spotify, próprias outras ferramentas. Então, assim, tudo hoje tem essa questão, esse apelo, né? E aí você vê ao contrário, empresas que ficaram segurando, falaram assim, não vou vender, hipótese alguma. E passou o timing e em seguida alguém lançou um negócio que matou ela em meses. Esse apego emocional é complicado, né, Léo? Tu tem que ter um orgulho pra, claro, saber vender o teu negócio, né? Acreditar no futuro dele, acreditar nas premissas que tu tá vendendo Saber pra valorizar, alguém, mas não se apegar também, mas tu não pode ser o pai daquele negócio, né? Tu não pode... Tu não tá vendendo um filho, tu tá vendendo um negócio que tu criou com um objetivo que é ou ele crescer muito, ou ele ser vendido, ou daqui a pouco ele morrer. Né? Então, todo negócio ele tem uma premissa de continuidade, né? Até no valuation a gente usa a premissa da perpetuidade. Né? Quando eu faço a projeção futura lá dos fluxos de caixa, no método do fluxo de caixa descontado, eu calculo o valor da empresa na perpetuidade. Geralmente ele não é um valor tão grande, porque eu não sei até quando que ela vai gerar caixa. E a taxa de desconto dela é muito maior porque ela está lá no para sempre. O que é perpetuidade? É a capacidade de geração de caixa para sempre. Né? Então é um conceito bem abstrato, né? Por quê? Porque o time influencia muito nisso. A gente não sabe quanto tempo que um negócio vai sobreviver, né? Então é uma arte o valuation, sim, porque ele vai trabalhar com base em diversas premissas que tem que ser defendidas, né? Quem está fazendo tem que entender porque um número errado ali pode gerar milhões de diferença, né? Como já aconteceu em casos que eu revisei laudos feitos com a equipe anterior que eu tinha. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção e saber o que está fazendo, sabe? Então, assim, é matemática, é entender de mercado, é entender de negócios, é entender de contabilidade. É uma análise técnica e fundamentalista ao mesmo tempo? Ela é profunda, exatamente. Ela é técnica, ela é fundamentalista e ela é um pouco artística também. Alex, o que tá te irritando mais por parte do Léo que ele te exige pra fazer esse valuation, cara? O que te dá mais trabalho? Então, Dá vontade de trocar, assim. na verdade a gente tá começando agora um trabalho, né? Então o Léo vai começar um trabalho na empresa lá de controladoria pra gente começar a ver melhor esses números, né? E ter mais segurança nos números que a gente apresenta. E como a gente estava falando, o método ele muda, né? Por exemplo, hoje eu já consigo talvez começar a pensar no método de fluxo de caixa descontado perante o que a gente está executando no mercado.
Mas há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, que eu passei por um processo que teve um novo sócio entrante, ele ia entrar de graça, né? Se fosse o método de fluxo de caixa, porque a gente estava no ponto de equilíbrio naquele momento. Então a gente conseguiu fazer algo baseado no faturamento, né, e na projeção de crescimento disso no futuro para chegar num valor que era ganha-ganha para ambos, e daí a gente fez essa venda dessa participação. Mas é momento. A gente está se preparando, tem um bom caminho pela frente de trabalho para chegar nos números agora. Exatamente. Então, exatamente antes de fazer esse processo, tu tem que ter a casa organizada, né? Então, é que nem construir uma casinha, né? Temos que fazer a fundação, os pilares, construir, colocar tijolinho por tijolinho. Não dá para sair fazendo valuation na quitanda que abriu hoje, né? Não existe fundamento, não existe base nenhuma. Então, uma organização por trás disso, ela vale muito e gera muita riqueza, gera muito equity, que nem a gente estava falando, né? Então, tu ter os números na mão, tu depois fazer uma avaliação, nem que não seja para vender, que seja por um motivo de entender onde que eu preciso chegar para minha empresa valer tanto. Né? É para ter como um objetivo, eu né? posso exercitar objetivos, exatamente. Hoje, empresas usam valuation estrategicamente para isso. Então, eu quero que minha empresa valha 50 milhões, 100 milhões. O que eu preciso, quanto que eu preciso crescer, quantas pessoas que eu preciso contratar, como que eu preciso administrar meus custos, qual o regime tributário mais adequado para isso, quais mercados que eu tenho que atingir, em quanto tempo que eu vou demorar. Essas são as variáveis que você consegue exercitar com o valuation, que ele pode ser usado como uma métrica para atingir os objetivos, né? Principalmente de longo prazo, né? Então, assim, você consegue avaliar de um ano para outro, mas é muito difícil você executar muita coisa em um ano num negócio que está andando, né? Não dá para trocar o pneu com o carro andando. Mas ele é muito útil para avaliação de longo prazo. Por isso que empresas em estágio inicial de maturação, que estão começando a entender o número, estão começando a gerar a caixa, estão começando a ficar maduras, é legal fazer, mesmo que não seja para vender, entendeu? Então, ele é uma ferramenta estratégica também para isso e vale muito a pena ser feito. Até há pouco tempo atrás, isso no mundo das startups, né? A gente estava comentando aqui antes no começo. Teve uma startup conhecida minha, que ela foi vendida por 120 milhões de reais. E ela faturava 10. E outra foi vendida por 50 milhões, faturando 25. Aí tu fala assim, cara, calma aí. Como assim? O cara faturava 10. Ano, né? Gente, todo ano, tá? Todo que a ano, gente fala aqui, tá? isso. Vendido por 12 vezes o valor faturamento anual dela, e a outra faturava 25, que era 2,5 vezes a mais que essa, e vendeu por 50. Tipo, alguém embolsou 12 anos de empresa, é isso? É mais ou menos isso. E aí tu vai entender a lógica. Uma delas fazia 25, mas ela gastava 25. Ou seja, ela fazia 25 milhões ao ano e ela gastava 25, ela não tinha lucro. Zero. A outra fazia 10, mas ela gastava 6. Sempre sobrava 4. Então, com essa premissa e sendo estratégica para o cara que comprou ela, ele falou assim, cara, tem uma margem aqui sobrando, ou seja, eu posso sempre crescer dessa forma e deixar essa margem aqui sobrando. E mesmo assim, ainda ela é estratégica, acopla no meu negócio aqui, que é um negócio estratégico, ela vai fazer muito mais do que ela está fazendo. Então, a ideia de quem está comprando também é falar pro cara o seguinte, o cara talvez não queria vender. Eu falo assim, não, eu te pago 12 vezes tu fatura. O cara falou, na hora, opa, calma aí, 12 vezes que eu faturo, eu vendo para ti agora, é tua. Porque é muito alto, né? E o cara que tava ali com a corda no pescoço, falando, cara, eu faturo 0 a 0, tô aqui no 0 a 0, 0 a 0, 0. 2 vezes, pode pegar a tua e eu ganho lá na frente, né, que a gente chama de valor de futuro, né? Que a gente fala de uma parte, normalmente as pessoas acham assim, vender a empresa, tu sai no outro dia, né? Normalmente não é assim, normalmente você fica 2, 3 anos, você tem metas para cumprir, para você ganhar o earnout, né? Você ganha lá um pedacinho no final lá, né? Então assim, hoje vale 20, se eu entregar isso aqui, ela vale 50. Você ganha o pedaço final ali desses 50 que você chegou a faturar com a empresa. É que não é só abandonar, né? Tipo, exatamente, você passa ela, mas você passa em 2, 3 anos, até porque o comprador, ele quer ter a segurança que tipo, vou passar da forma correta, vai vir outro pessoal aqui que vai assumir, que vai entender o negócio e que vai ter esse processo, né? Então, normalmente quando cria uma startup, o pessoal fala assim, eu quero criar uma startup para ser vendida em algum momento. E aí os caras se baseiam, né? Fulano vendido por 200 milhões, por 300 milhões, por 100, 200, não sei o quê. Cara, é muito raro acontecer isso. Normalmente a maioria das empresas, né? Para falar melhor, mas é de 10 a 50 milhões, normalmente. Né? Eu acho que, não sei quantos por cento, mas acho que é uma grande porcentagem, né? Isso, eu estava lendo uma análise que mais de 65% dos negócios realizados no mercado não vamos chamar de mercado de capitais, nós vamos falar de transações, né? M&A aí, de transações, compra e venda de empresas, foi até 50 milhões de reais. Então, é bem interessante de olhar para esse meio de mercado, né? Ele representa aí 2/3 do negócio e ele é falado muito pouco, não? Tu vê quando a Pets fez a fusão com a Cobase, quando o Alexander Birman, que é o dono do Grupo Arezo, comprou uma participação lá na Hering e agora se fundiu com a Soma e, né? Que são as marcas bem conhecidas que viram notícia, né? Repercute demais, mas você não consegue entender porque é grande demais. Então, quando você começar a olhar para o restaurante do teu bairro, que ele está crescendo e
ele quer comprar uma operação lá na praia porque ele tem um produto legal que vai se encaixar para lá. É ali que é legal de tu entender os negócios, sabe? De ajudar. Porque esses caras lá de cima, eles estão cheios de gente em volta deles para ajudar e para fornecer todo o apoio e falar 50 idiomas ali do valuation para vender para alguém. Mas é legal esse meio do mercado. Então, e ele representa muito do nosso país, né? Mais de metade do nosso PIB é gerado por pequenas empresas. Então, é bem legal olhar para esse mercado, né? Que é onde eu mais atuo com mais força, né? Essa questão do earnout, ela é legal também porque ela tem correlação com se cumprir as metas e não é uma promessa furada, né? Então, você fez um valuation, agora você vai ter que honrar as premissas que você elaborou para aquele futuro, para que você saia e receba ali um pedaço do seu pagamento ou, né, até um bônus. E também para ver se... também você não pode competir com você mesmo, né? Quando você sair. Então tem ali um não compete, uma Vai abrir uma empresa igual assim. Sacanagem. Exatamente, ele é cheio de regrinhas, né? Tem um case bem legal que eu participei, acho que foi um dos mais legais que eu já participei. Até aqui na região, né? Tem aí uma que comprou geral e a galera que Não pode não participar. pode. Não pode nem podcast, Não pode. né? Um abraço, você sabe quem é. Foda, tá? Podia deixar pelo menos vir aqui. Pois é. Foda. E daria conteúdo. Daria conteúdo. Daria conteúdo. E um caso legal que eu participei foi num segmento de seguros. Bem bacana. Seguros de transporte, né? Vou transportar uma mercadoria. Seguro, vocês devem conhecer. Seguro de transporte pra caramba, né? E o que os caras fizeram? Olha só que ideia legal e que acerto de timing. Cara, foi assim, um dos cases mais legais porque ele multiplicou demais o capital, a riqueza gerada. Eram 5 corretores pequenos, mas que tinham um resultado legal. O segmento de corretor de seguro, ele gera bastante resultado, se ele for bem administrado, né? Ele é comercial, mas você se incomoda pra caramba porque tem muito sinistro e tal. E é super estressante, né? E eram empresas assim, uma tinha bastante clientes, mas não tinha resultado. Uma tinha 2 sócios que vendiam bem, mas eram atrapalhados com gestão. Uma era pequenininha, tinha poucos funcionários, mas era a que dava mais lucro, porque o cara era super organizado. Uma era um cara que só sabia descer da sala de reunião pra fumar cigarro, mas ele tinha um monte de contatos. Então esses caras se juntaram, conseguiram ali numa mesa, eu participei dessa reunião de planejamento estratégico inicial, assim, foi bem legal. Foi uma loucura, né? Juntar essa turma Foi lá em São Paulo, foi uma loucura. Tinha um comendo torrada com margarina aqui na mesa, tinha outro aqui, dá licença que eu vou fumar, tinha outro mexendo no celular, outro tava dormindo. Cara, mas foi incrível, assim, foi bem legal. A gente elegeu o CEO, foi uma experiência massa, assim, e a gente ajudou a constituir esse negócio combinado de uma forma que as participações fossem justamente proporcionais. Então, todos os caras ali tinham um valuation, tinham sido auditados previamente. Né? Na verdade, foi feita uma due diligence, que é um processo de auditoria mais profundo que busca avaliar riscos que não estão expostos numa contabilidade. Que é o due diligence? Due diligence. Então, além do valuation, tem que fazer esse trem aí. Porque ele que vai te mostrar os riscos que não estão aparecendo. Processos trabalhistas, ambientais, outros passivos ocultos, avaliar se o próprio resultado apresentado naquelas demonstrações financeiras são reais. Então ele é um processo, vamos falar, uma auditoria mais profunda e que ela tem como objetivo perceber riscos que uma auditoria normal não teria. Valuation não é uma auditoria, então? Não. O valuation não audita nada. Vamos saber. O valuation não audita, ele Mas parte o contador de premissas. assina. Mas o contador assina, né? O valuation? É. Não, ele não é responsável pelo valuation, ele é responsável pelos números que ele entregou, né, para o profissional fazer. O due diligence ele faz, o contador é que te entrega lá uma parte da diligência, né? Sim. Para você Certidões. usar como base para diligência. Exatamente. Então é um processo super extenso, dura meses, né? Mas voltando a esses caras, aí foi feito todo o processo, eles se juntaram. Qual que era o objetivo? Já no começo, vamos constituir a maior corretora de seguros de transportes, né, de São Paulo, da região, do Brasil, sei lá. Por quê? Porque quando você trabalha para as companhias, elas aumentam sua comissão. Então, se tu me traz 100 mil de negócio por mês, eu vou te pagar 15% de comissão. Se tu me traz 1 milhão, eu vou te pagar 30%, 28%. O objetivo deles era ter 50% de EBITDA. O que é o EBITDA, né? É o lucro operacional. É o lucro antes dos impostos, da depreciação, da amortização, né? E dos juros. Eles se juntaram, então fizeram essa sinergia de carteira com muito respeito, assim, cada um soube bem o seu lugar. Um foi mais comercial, outro mais administrativo. Aquele cara que gerava um puta resultado pequenininho, ele tocava um negócio estrategicamente, ele era o CEO, vamos falar assim. O cara que não participava muito, mas tinha bons contatos, ele nem aparecia, mas ele levava negócios para dentro da empresa dele. Então ele deixou de fazer o que ele não gostava. Nossa, e como mensurar isso, né? Cara, que difícil. Então, assim, o objetivo era, vamos fundar uma corretora de seguros para ter 50% de EBITDA. Vocês entendem o resultado. Ter 50% de lucro operacional não é nada fácil. É assim, uma empresa de serviços boa vai dar 30, 35, 33, né? 40, tanto fina assim, né? Então, assim, os caras davam 50% porque eles queriam ser vendidos para um fundo, né? Para um grupo muito maior que queria consolidar ali o mercado nesse ramo. E eles conseguiram, cara. Eles conseguiram. Mas teve cláusula de earnout, o cara teve que ficar lá 3 anos ou 5 anos
para receber. Eles conseguiram negociar a empresa por até mais do que estava previsto inicialmente, porque, claro, as condições de mercado mudaram. Uhum. E eles ficaram muito mais ricos porque eles acertaram um timing de também abrir mão do orgulho deles. Sintonia, né? Que juntarem. baita sintonia pra isso dar Exatamente. certo, né? E uma sinergia porque era uma estrutura administrativa, uma Sinergia, estrutura comercial, e aí o custo reduziu em, sei lá, 5 empresas, reduziu para 2/5, 1/3 daquilo. Não deu para ser do mesmo tamanho que uma empresa só, porque a estrutura era muito maior. Mas era um negócio que faturava milhões e valia, assim, um absurdo. O valuation deles foi espetacular, sabe? Porque foi muito rápido tudo isso. Foi um acerto de compasso bem legal. Esse é um case muito interessante, assim, que eu participei desde o início, sabe? Da constituição da ideia do negócio até vender. E hoje esse cara ainda está no mercado, mas ele está com tecnologia. Agora, o cara que, né, era o mais cabeça, assim, o que mais entendia de business, assim, do negócio, né? Hoje ele trabalha aí com transportes também, só que tecnologia, porque ele também quer abrir outra para vender, O cara é startupeiro, vamos falar assim. E tem alguns cases, né, que pessoas que abriram startups, criaram startups, venderam, criaram uma nova, venderam, e aí pega o jeito da coisa, né? Tu pega o jeito do que tu faz ali e tu vai passando para frente. Então, conhece as pessoas, conhece o mercado, tudo, né? Exatamente. A questão é que a maioria das vezes, quando você vai vender um negócio, por exemplo, estamos na logística, eu vender a chip, por exemplo, automaticamente vai ter uma cláusula lá, ó, por 3, 5 anos, você não pode abrir nada de logística. Você tem que ir para outro ramo. E aí você fica, poxa, o que eu faço, né? Eu só sei fazer isso, eu tenho outras áreas que eu sou bom, o que eu vou desenvolver a partir de agora, né? Então, existem essas cláusulas que são as mais difíceis de negociar. Eu acho que o valuation é como ele falou, né? Você vai ter ali o valor da tua empresa pelos números que você gera, pelo possivelmente futuro que você vai ter, algo nesse sentido. Então, assim, você não pode vender a empresa e continuar atuando no mesmo setor que você está, né? Você vai ter que ter uma cláusula ali que você vai ficar 3 a 5 anos sem atuar naquela área, né? E essa é a parte mais difícil de você conseguir entrar num consenso ali, porque muitas vezes você está naquela, você faz aquilo, você é formado vida. É tua Tu vida. gosta, né? Você gosta daquela área, né? E aí você vai ficar fora 3 a 5 anos. Quando você pensar em voltar, você já não volta mais. Você vai assim, pô, eu tô tão desacostumado com isso aqui, né? O que eu faço agora, né? Mas enxugar as lágrimas com dólar também é mais fácil, né? O nosso segmento tem muito disso. A maioria das consultorias brasileiras, né, que trabalham com o software que a gente trabalha, elas iniciaram aqui, conhecendo o mercado, né, o mercado nacional, toda a complexidade de impostos, de venda, de relacionamento com clientes. E aí as grandes, né, multinacionais vieram e compraram, várias já foram compradas, né? Então eles agregam o conhecimento e o know-how tanto do software quanto da região, né? Comprando essas empresas e agregando mais um serviço no produto deles, que eles já, né, tem muitos softwares que eles trabalham a nível mundial e eles vêm só engolindo os pequenos aqui, né? Então tem... É uma coisa que ano retrasado a gente viu no RD Summit eles falando, o próprio RD Station faz isso, né? Tipo assim, cara, eu não vou desenvolver isso aqui do zero, já tem esse cara que faz isso, é menorzinho, vou comprar esse cara, pegar o conhecimento dele, né? Que eu acho que não sei se é eu que tô sabendo, mas parece que se popularizou mais, né? É, uma das últimas negociações que eu pude participar, que foi também uma transação de compra, a compra era puramente por motivo de capital intelectual. Assim, eu não me interessa os teus clientes, não me interessa o teu escritório, eu quero os teus processos, o teu sistema, o know-how que tu desenvolveu para atendimento de clientes, ele vai sanar uma dor que eu tenho aqui, vai me dar muita sinergia, porque eu vou economizar com a estrutura que você tem hoje, vai ter uma questão tributária também que vai ser vantajosa e tudo mais. Então, foi a tempestade perfeita para quê? Para que um negócio fosse realizado, entendeu? Agregar mais um serviço no portfólio que já é Exato, grande. e eu acho que isso é muito comum, né? Até tu me contou uma história esses tempos que várias da região são compradas e provavelmente porque quem está em cima oferece uma bela estrutura para esses caras trabalharem. E muitas vezes também o nome de quem vendeu acaba sumindo, né? Acaba sendo incorporado na estrutura grande. Ele tem algumas mundiais aí que dá para ser citadas, mas dificilmente continua com a marca nacional, né? Fica com a marca global e a outra morre. E aí ele comprou também uma inteligência que estava dentro desse carinha pequeno, que foi muito mais rápido de incorporar do que desenvolver lá dentro e nem saber se vai dar certo ou não. De processo, implementação, tudo depois só replica, né? Então você gera formas de treinamento para a equipe e vai replicando. Mas, tipo, nesse caso, o dona da empresa que foi comprada, ele vai continuar lá dentro trabalhando? Por algum tempo. Ele continua por algum tempo assumindo ali a diretoria, né? Tanto comercial quanto de projetos, etc. E ele vai passando esse conhecimento até o momento da saída. Depende de como foi feito ali a negociação de saída mesmo. Eu pergunto porque tem um caso que é famoso para quem gosta de podcast, que foi o caso do grupo Jovem Nerd, que foi comprado pelo Magazine Luiza. Né? E aí eles anunciaram e tal, tipo, acho que foi uma negociação de 2 anos que eles falaram, só que eles continuam na empresa.
Que eles falam assim, a gente aqui você comprar porque a gente não tem mais que se preocupar agora com folha de pagamento, não tem mais que se preocupar com o administrativo da empresa, a gente vai poder focar e fazer o que a gente gosta de fazer, que é gravar podcast, fazer conteúdo e tudo mais. E aí eles estão lá dentro ainda, né? A diferença é que o produto é eles, né? E agora eles ganham salário, Eles né? que são bacanas de escutar, que tem o conteúdo, né? Dinâmica, não tem como tirar os A caras gente é dali e bacana morre, também, né? cara. Tu vai gostar desse Não, mas podcast então, depois. se vocês forem comprados, vocês não podem sair do negócio, né? Pois é. Teve um outro caso famoso, foi o Kabum, né? O Kabum, que foi vendido pra Magazine Luiza, inclusive. Também, Magalu aham, também. é. Uhum. Aí deu rolo, Tá depois, judicializado esse caso. judicializado, tá com Uhum. problema, né? Uhum. Mas assim, foi... Deu problema? Não sei. Eu tenho uma história, eu não sei se você leu bem, Josiano, mas eu lembro vagamente que faz tempo que eu já li. Se eu não me engano, tinha um valor de bônus de earnout são 2 irmãos. Do os que? fundadores. Earnout? Esse bônus de você Esse ficar na bônus empresa, saída, de fica bônus 2, de 3 saída. anos e na saída você Earnout. ganha uma... Tipo assim, atingimos mais ainda a meta que a gente tinha combinado aqui. Aí ele ganha Ah, uma participação tá. maior Antes ali do da- burnout tem o earnout. Ou depois. É isso aí. Se tu aguentar, né? E aí, se eu não me engano, judicializou, mas eu não lembro agora da história, teria que pesquisar. Eles tinham entendido que era o mesmo bônus, um pra cada um, mas na verdade era o mesmo bônus dividido entre os dois, era algo nesse Na verdade, gênero, não era isso? o rolo maior está que assim, quem foi o avaliador ali foi um banco famoso. Aí esse banco falou que a empresa valia tanto, tudo mais, né? E aí as ações da Magazine Luiza valiam tanto. Então, boa parte nunca é em dinheiro total, né? Foi uma parte em dinheiro Ah, e uma boa. parte É o caso das em- ações, tem razão. as ações. Uhum. E aí no dia que eles, vale 2 bilhões, então tá aqui os 2 bilhões, uma parte em ações, uma parte em dinheiro. Em seguida, as ações que eles tinham pego, por exemplo, por R$100 a ação, no outro dia ela estava 50. Então eles acabaram hipervalorizando a ação poucos dias antes lá, por um motivo, por um demonstrativo contábil que eles tinham feito, não sei o quê, e corrigido dias depois da negociação. Aí é minha E aí sacanagem. eles acham Uhum. que aí eles estão judicializando porque falam assim, isso aqui é sacanagem, isso aqui foi uma fraude e a gente quer Foi recontagem pensado, dos votos aqui do negócio pra gente poder receber o que é devido. Não, é isso mesmo. Eu acho que eu confundi com outro caso. É o caso que as ações da Magalu, na verdade, elas se afundaram, né? Uhum. Não sei como tá hoje no mercado. Não Tá acompanho, 1 e mas pouco, eu vi. Tá baixinho. Mas tá elas- menos de R$2. menos de 2 pila. Aham. Ela já chegou muito bem. Ela já- chegou a 27, em valorizou cima muito. disso, né? E aí tu imagina, tu vende atrelado ao preço 38. da ação, tu não estabelece nem piso e nem teto naquele acordo. Cara, se a empresa derreter, tu derrete junto, né? Acho que foi exatamente isso. que Mas aconteceu. aí a questão deles é que o banco sabia disso. É como se eles tivessem demonstrado um resultado, a ação subiu e aí depois o resultado não era bem aquele, eles tiveram que fazer uma correção e a correção fez as ações afundarem. Só que foi bem no intervalo que eles pegaram essas ações. Então a ação estava aqui, e aí eles falam que o banco sabia disso e eles meio que tinham comprado algumas empresas naquele período, não foi a Jovem Nerd, mas teve a Kabum, teve mais algumas empresas que eles tinham adquirido naquele período ali, com essa... Uma boa dica pra quando você for comprar dele. Tá curtindo até aqui, lembra de curtir, comentar e tudo mais, hein? Você tá indo aqui com a gente, não esquece disso. Cara, uma vez eu fiz um caso bem legal. Era uma empresa industrial, familiar, antiga, longe, numa cidade chamada Luzerna. Onde isso? Luzerna, Santa Catarina? perto de Joaçaba. Cara, tem Lá muito- no- Quase tem Suíça, muita né? cidade Quase minúscula. Lucerna, mano. Já ouvi falar. Nossa. longe. A cidade era uma rua só. É um negócio muito louco. Mas era uma indústria bem sucedida, assim, do ramo de agro, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu não tenho contato com eles. Mas lá antigamente, quando o pai do atual presidente fundou a empresa, ele tinha um funcionário que começou junto com ele. Parceiro, braço direito, ficou com ele. Depois de tanto tempo, como gratidão, ele deu acho que 1 ou 2% pro cara da empresa. E a empresa cresceu. E esse cara ainda era sócio. Ele contratou a gente para fazer um processo de auditoria, para saber, né? É claro, eu quero saber quanto que vale minha empresa. Foi isso que ele... Quanto que vale minha empresa? Ele perguntou. Justamente o nosso tema aqui. Uhum. Aí foi tudo explicado para ele. Primeiro, para entender quanto que vale a tua empresa, a gente tem que fazer ali um processo de auditoria, entender se os seus números são legais, são bons. Depois a gente tem que fazer uma projeção futura com base no teu mercado e as premissas de crescimento e teu histórico. Ajuda que se você já tem um histórico, o teu mercado ele é pouco volátil e tal. Foi bem legal de fazer. E depois a gente perguntou, não, mas por que você quer fazer? Não, é porque eu quero comprar parte desse cara que eu dei um percentual para ele, agora eu não posso demitir mais ele, né? Ele tá afastado, a gente fez um acordo, mas ele tá recebendo um dinheirão aqui, periodicamente, porque eu não tenho o que fazer com ele e ele não quer sair. Então, aí agora tá o advogado dele com o nosso advogado, eu preciso fazer uma determinação do valor. Não aceitaram a contabilidade porque falaram que o valuation é o método que gera mais riqueza e traz mais riqueza, então a contabilidade seria uma desvantagem para outra parte. Então a gente está aqui fazendo um valuation. Cara, a gente teve que fazer um valuation, reunião com advogados, isso foi para audiência, então isso virou um negócio bem legal.
legal no sentido Pra do ti, né? projeto, mas para eles foi resolutivo, então também foi muito bom, tá? É. Então, assim, foi um projeto aí de uns 3 meses que eu passei, que eu fui pra lá, longe, cara, longe, frio, lá perto de Joaçaba, então é bem frio, né? Tá, a pergunta, por que tem que ir até lá pra fazer esse trabalho? Porque eu precisava conhecer a estrutura da empresa, precisava saber se o que eu tava avaliando era real. Eu precisava conhecer as pessoas, os diretores, entender as premissas. Eu fiz reuniões sobre os mesmos temas com diferentes gestores para entender se a empresa era sólida ou não. Não era o meu papel fazer isso. Eu poderia simplesmente acreditar no que eles estavam falando, mas o nosso trabalho gera credibilidade por isso, porque ele também, não que ele faça juízo de valor, mas ele também tenta entender se aquilo faz sentido ou não. Não adianta dizer que a Chip2Chip vai faturar 500 milhões ano que vem se tu não tem, né, como lastrear essas evidências que você está criando. Então a gente fez um trabalho lá, conseguiram chegar num acordo. O valuation ele ele estabelece o valor justo, mas ele não é cravado em pedra, né? Então ele é sensível a várias variáveis que a gente está falando, como a gente já falou, macroeconômica, do segmento, do mundo, do setor, idade do negócio, nível de maturidade, enfim, vários contextos. Era isso que eu ia perguntar. Porque, digamos, começou a conversa assim, tá, pô, e essa tua empresa aí, quanto é que vale? Vale tantos milhões. Então, onde é que tá escrito isso? Aí tem que apresentar o valuation ou é só no Google essa conversa? Depende muito, né? Pois é. Porque assim, ó, um exemplo muito famoso, eu acho legal a gente dar exemplos, porque assim, a pessoa que tá assistindo a gente aqui, Fica não fica fácil. muito aula, né? Muito escola, né? Faculdade. As empresas X, do nosso amigo Eike Batista, Sim. né? Então assim, qual que foi o problema do negócio dele? Ele falou assim, cara, olha só, tenho aqui reservas de petróleo em tais lugares e isso aqui vale X bilhões. E o pessoal, tem reserva lá mesmo? Tem petróleo aqui. Beleza. O pessoal começou a comprar a bolsa de valores, né? Listou Cara, tinha tudo um em bolsa. monte de empresa X na sim, bolsa, né? Listou Tinha em um monte. bolsa e pá. Mas aquela coisa aqui, ó. Gogó. E eu tinha um professor da faculdade de mercado de capitais. Ele falou assim, eu não tenho R$1 aplicado nisso aí. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou assim, eu aplico dinheiro aonde eu vejo o que está acontecendo. Isso aí, por enquanto, é só especulativo. Pode ser que dá um bombe, que realmente a hora que explorar petróleo é um negócio vá lá em cima? Pode. Mas não tem nada até agora. Até agora o cara tá falando que vai tirar e não tirou. E aí, na época, a gente não colocava, né? A gente brincava no mercado de capitais na faculdade ali. E naqueles 6 meses que a gente tava fazendo ali, eu falei, cara, não vou botar R$1 nessas empresas. E todo dia as empresas subindo. Uhum. E acabou, né? Quem tava investindo nos caras lá na faculdade ganhou dinheiro, porque não parava de subir as ações dele. Passou alguns anos, quando foram realmente, né, explorar o petróleo, falou assim, olha, para tirar o barril de petróleo aqui, a gente vai gastar, a ideia deles era gastar, tipo, sei lá, R$100. Mas, na verdade, para tirar esse petróleo aqui vai custar 300. Aí o cara fala assim, pô, mas se eu tirar 300, não é rentável isso aqui. É mais caro que o É valor mais do caro petróleo. do que o valor do petróleo. Que o barril. E aí, o que aconteceu? A especulação toda, que vale tanto, que vale bilhões, do dia pra noite. Eu tô falando isso, me lembrou porque eu trabalhava em estaleiro nessa época. E aí começou a dar esse rebuliço, tipo assim, começou a cair. E aí eu perguntei preocupado, né, lá pro pessoal. Tá, isso aí vai afetar a gente como? Eles falaram, nada, a gente não tem nenhum contrato com ele, já não tem nada, isso aí ficou só na especulação. Não, ele chegou a falar que ia comprar, não sei, Cara, eles isso foi queriam muito fazer louco. em Tijucas aqui. Tem um rio em É Tijucas. verdade, tinha uns Ia papos em fazer Floripa, um Tijucas. estaleiro em Tijucas para fazer os navios que iriam atender a frota deles. E aí a gente achava estranho assim, porra, mas o cara vai... Já tá pronto já, o cara cria o estaleiro ali e faz do dia pra noite, né? Vai criar briga ambiental. a briga ambiental e não sei o quê. Tudo que ele fazia era estudo. Nada acontecia. Eu falei assim, cara, o cara tem que começar esse negócio. Aí eu acho que o Porto do Açu, né? O Porto do Açu teve alguma coisa com O eles. Porto do lá. Açu, esse Acho foi que o único eles- que saiu e foi vendido pra Prumo, coisa assim, né? Mas lá foi o único que saiu do papel, que foi o primeiro. Eu falei assim, primeiro tem que ter o Porto. Aí saiu, né? Aham. E aí no que saiu, quando foi pra segunda fase, Que era Porto X o nome, ou Porto X, uma coisa Isso. assim. Quando foi extrair o barril, que daí viu que o negócio não era mais aquilo, aí o negócio que tava lá em cima desceu e foi por água abaixo, e aí o mercado começou a tomar mais cuidado em valuations, né? Tipo assim, não, cara, tu me mostra primeiro, depois eu te digo quanto tu vale. Se tu não mostrar nada, tu não vale nada, né? É uma coisa mais startup, uma ideia no papel. Eu tenho uma super ideia que vai mudar o mundo. Tá, mas o que tu já fez? Fiz nada, não vale nada isso aí. Papel pra mim não vale nada. Todo mundo fala isso, né? Exatamente. O mercado ele tá muito mais cético, né? Ele quer ver, ele quer entender e assim, a gente tá falando de uma coisa aqui que não é simples, certo? No fim das contas, negociar, transacionar um ativo, uma empresa, parece que todo mundo consegue entender, é um negócio simples. Os
pormenores disso, o que vem atrás disso é complexo. E todo mundo um dia que trabalha no nosso segmento, que é dono de empresa, ou que é gestor, diretor, ou é no mundo dos negócios, tá na área de contabilidade, de comércio exterior, de economia, né, até do direito também, eles vão acabar se deparando com esse tema. Então é importante entender, sabe? Porque as coisas não são tão simples quanto parecem, e realmente tudo tem que ter um motivo, né? Então, eu falei que o valuation é uma arte, que ele nunca está certo, que ele nunca está errado. Eu escutei muito isso de uma pessoa que participou comigo no meu aprendizado e tal. Que ele me forneceu muitos materiais da FGV, de fora também, do pai do valuation, que é o Damodaran também, que ele é um indiano estudioso, ele tem um manual sobre isso, um livro de mais de 1000 páginas, sobre as técnicas de avaliação. O cara realmente ele é o pai dessa metodologia. E, cara, você trabalha no mundo dos negócios, você tem que entender minimamente o que isso quer dizer. E não precisa ser economista, não precisa ser contador, mas tem que saber, porque, cara, é muito interessante, o mundo é movido por negócios. E, como eu falei, não é o negócio do cara que está lá na Bolsa de Valores, do que está lá no índice da Ibovespa. Cara, isso pode acontecer dentro da tua cidade, né? E esse mercado é legal, que ele está sendo fomentado dentro das cidades, né? Por exemplo, eu sou de Blumenau. Em Blumenau tem uma empresa, também tem uma unidade em São Paulo, mas que ela é especialista em transações de empresas de tecnologia, pequenas e médias empresas. É muito legal. Os caras desenvolveram um modelo de modelagem que é mais acessível para esse tipo de empresário. Então, eles fazem todo um processo de validação ali econômica. Não é só uma coisa para gente grande, entendeu? Ele é possível ser feito aqui no meio do caminho e, cara, isso tende cada vez mais a crescer. Por isso que tem que ser democratizado, tem que ser falado um pouco sobre isso, né? E tem gente que ganha dinheiro indo atrás de gente para comprar e vender, né? Sim, Tem sim. gente que ganha dinheiro com isso, né? E não tem como não pensar que todo negócio pode ser vendido, né? Recentemente, nosso mercado de comércio exterior, né? A gente teve vários casos de agentes de cargas que foram vendidos aqui no Brasil, né? O outro a gente comprou e tudo mais. Mas lá fora também a gente teve casos de armadores comprando agente de carga, que era uma coisa que não acontecia muito no Despachante passado. aduaneiro nos Estados Unidos, eu não lembro o nome agora, mas aconteceu. Mas teve a Seva, foi para a CMA, então um armador comprou um agente de carga, né? A DSV, a Panalpina. Então, assim, agentes de cargas grandes que estão se fundindo, comprando um ao outro ali para ganhar mercado. Como você falou no teu negócio, né? Se compra um cara local que é bom lá, para que aquele cara específico ele é bom naquela região, né? No Brasil nós temos agentes de cargas que são bons aqui, que os grandes às vezes não conseguem entrar. E aí vem um cara grande e fala, não, cara, tu é bom nessa região, deixa que eu vou comprar você. Eu estou lá, através de você, mas eu estou lá. Por quê? Porque são mercados potenciais, mercados que geram receita, mercados que às vezes a margem é maior. Então são estratégias, né? Teve a gente de carga, que eu dar um exemplo, né? O cara faturava 1 bi ao ano, foi vendido por 5. Fala assim, 5 vezes o cara fatura. Outro agente de carga faturava 1 bi, foi vendido por 2. Aí entra a questão de analisar. Mas esse cara tinha mais dívida, esse cara tinha isso, esse cara tinha aquilo. Esse cara estava em mercados que eu já estou também, que então para mim vai competir comigo, não vale a pena. Esse outro cara está em mercado que eu não tenho nenhuma participação, então eu vou através dele para lá. Então tem várias questões, e aí vai de quem está tocando o negócio entender o que você quer para tua empresa, por que você quer que ela seja vendida? Por caixa, né? Ou por um diferencial competitivo, né? Aí que você vai entender aonde que você quer pisar, né? Eu tenho para mim hoje, por exemplo, a empresa que eu toco, cara, eu penso o seguinte, eu penso assim, cara, eu tenho que ser um diferencial para alguém, tem que gerar caixa? Claro que tem que gerar caixa, tem que ter o caixa, né? Mas ao mesmo tempo, eu penso sempre em criar as soluções diferentes do que já existem, então a gente investe muito mais em inovação, em projetos, em pessoas ali dentro pensando, tipo assim, cara, como é que eu posso fazer diferente do que eu faço hoje? Como é que eu posso criar algo? E não é criar algo, eu olhei lá pro Jonas, eu falei, cara, o Jonas faz desse jeito, eu vou fazer igual ele. Mas um pouquinho diferente. Não. É pensar, tipo assim, cara, tem um problema, como é que eu resolvo aquele problema? Como é que eu penso diferente de todo mundo? Que ninguém conseguiu resolver esse problema até agora. Por quê? Porque quando alguém olhar pra minha empresa, vai falar assim, cara, só tem aqui esse negócio. Ninguém tem dessa forma, ninguém fez desse jeito. Então eu vou pensar como... É isso que a gente tenta... É isso que é difícil fazer, né? É difícil fazer, isso exatamente. que é difícil. O pessoal quer copiar, né? Vai lá, eu faço, 1 mais 1 é 2 e acabou, eu vou fazer igual, né? Então, esse pensar diferente, das vezes, também valoriza muito a empresa, né? Você pega ali agora uma que eu achei, assim, cara, um case sensacional, a NVIDIA, né? Aquela de... Puta merda, chips. Cara, isso aí... Que esse cara, lá atrás, pra você ter uma ideia, esse dia eu falei com um cara que ele se formou em 2004 em IA. 2004. 2004? O que era a inteligência artificial naquela época? época? Aí eu falei assim, cara, né? Eu falei, a primeira pessoa que eu conheço, ele é mestrado em IA. Eu falei assim, cara, eu nunca conheci ninguém IA atualmente. Imagina um cara formado em 2004. Qual que era a ideia lá? Já era o que é hoje? Ele falou assim, a parte de cálculos era igual.
A questão é que processador que faria aquilo? Uhum. E aí ele falou que a NVIDIA, quando ela entendeu isso, ela falou assim, cara, tem um processador que faz isso. Uhum. A primeira coisa, ela correu pro chat GPT lá, os caras que criaram inicialmente ali, tiveram essas ideias, porque não era só... O chat GPT é o mais famoso, mas teve outros em volta, Uhum. né? Uhum. Então eles correram e falaram assim, cara, o que tu tá... Aquele teu projeto lá da IA, lá atrás tu já tinha pensado, já tinha, né, maturado aquela ideia, hoje a gente consegue entregar. Como? Ah, eu tenho um microchip que faz isso. E aí quando o cara conseguiu colocar e juntar aquilo, Voa. a NVIDIA hoje, cara... É um monstro, né? Até um pensando em case. empresas menores, né? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem ali em questão de fazer um valuation nas empresas é a realidade dos dados, né? Você ter um... As empresas não lançam certo suas despesas, elas não registram tudo num sistema de forma categorizada. Então, como é que o contador, né, ou a pessoa que for fazer isso vai conseguir ter uma noção de quanto aquela empresa vale se as despesas do dono da empresa estão sendo pagas pela empresa ou as coisas se misturam, né? Uhum. Então isso é um ponto lá na nossa que até por ter sócios, né, e a gente tem que ser muito transparente com isso. Desde o início a gente sempre se preocupou quais são os tipos de receita que nós temos, como a gente categoriza cada uma dessas frentes para entender o que traz mais retorno. As despesas categorizadas, né, o tipo de despesa, se ela é fixa, se ela é variável, se ela é direta, se ela é indireta, o que é custo, o que é margem, se eu vendo serviço, se eu vendo produto, eu acho que tudo isso afeta no resultado. E quando você vai para o mundo das pequenas empresas, como você disse ali, que tem uma empresa que é focada só nisso, eu acho que o principal desafio é ter a veracidade da informação para chegar num fator qualquer de cálculo, né? Uhum. Seja pelo faturamento, pelo resultado, pelo fluxo de caixa. Uhum. Não são muitos dados, como uma empresa muito maior, só que muitas vezes eles são mais difíceis de explicar De ou encontrar. não estão no lugar certo, né? A gente falando aí em termos de fazer a modelagem financeira aí para projetar um valuation, né? Então, são desafios que são um pouco diferentes e é legal se especializar nessa área, sabe? É bacana. Atuar especialmente, né, Alex? Ela é muito desafiadora e ela vende muita inteligência. Basicamente, né, o teu produto é inteligência aplicada para soluções no software que vocês trabalham. Então, eu imagino que cada projeto tem um desafio único, né? Exato. Então, a empresa dele sem as pessoas não faz muito O sentido. nosso maior ativo são as pessoas. as Né? A pessoas. gente tem que... A bagagem que elas têm em conversar com os clientes, entender o processo e Uhum. conseguir construir uma solução que atenda aquele fluxo, aquela dor, né? Exato. Aí tu desenvolveu soluções com essas pessoas que dominam esse tema para conseguir capitalizar esse negócio dentro da tua empresa, tu como gestor, como, né, comercial, enfim. Tem que ter experiência em como conversar com as pessoas, tem que ter experiência no Salesforce também, né? Porque tecnicamente, né, muitos desenvolvedores, administradores, a gente chama, né, são as pessoas que configuram a ferramenta ou desenvolvem ela, muitos têm o conhecimento técnico, mas o problema é o conhecimento de negócio. Como você entrevistar um cliente para entender o que é o processo dele, se está sendo feito da melhor forma, para depois que definir o processo, aí sim, agora passa para a mão do time técnico para desenvolver isso dessa forma, não de outra forma. Pode dar errado. Já pensou a empresa dele ser comprada e o comprador demite todo mundo que está lá? Não vale mais nada. Né? O cara derreteu a empresa. Então, tem que saber quem que está procurando, o que ele está procurando para entender se o teu produto, né, ele vai servir ali naquela prateleira que ele está procurando. Já no teu caso é um pouco diferente, né, Jussiano? Ele é muito escalável, né, pelo que eu entendi. Sim. Entendo um pouco do teu negócio. Ele é muito escalável e ele pode ser plugado com outras soluções, é isso? Exatamente. Então, assim, é um pouco diferente, né, dessa questão, né? Porque não é tanto pessoas, mas existem casos do nosso segmento onde já ouvi empresas que falam o seguinte: o teu produto eu jogo fora, eu não quero teu produto, mas eu quero as pessoas que fizeram ele. Ah, tem isso também, né? Eu falo assim, não quero nada do teu produto, eu tenho um produto aqui já muito bom, mas eu quero deixar ele mais top ainda. Então, essas pessoas que estavam aqui na outra equipe que eu quero. Elas já têm uma Essas experiência pessoas- que vale ouro. E aí ele pega essas pessoas a preço de ouro. Então, além dele comprar a empresa, os dois sócios, por exemplo, tem um caso, se eu não me engano, de Blumenau, que aconteceu isso, que ele comprou uma empresa com 30 desenvolvedores, os caras tinham poucos vendedores, era a maioria desenvolvedor, e ele falou, cara, eu quero os teus desenvolvedores para criar isso aqui dentro da minha empresa. E os caras criaram, pagavam um salário alto para eles tinham a participação dos lucros do negócio, tipo assim, o negócio ficou... E os caras fizeram lá uma ferramenta que ele precisava e ele triplicou de tamanho por conta daquele produto que ele criou. E lá atrás o pessoal falou, você é louco? Vai pagar pros caras um dinheirão para trazer pessoas. A pessoa pode sair em qualquer momento. Ele falou, mas não importa. Nós vamos achar um jeito, esses 30 caras que nós temos aqui, servirem de um jeito para nós, que a gente mantenha eles por 4, 5 anos e a gente entregue o projeto de uma forma que a gente vai vender muito. E não deu outro. O negócio escalou de um jeito. E ele falou que eu tinha certeza que ia dar certo, porque esses caras eram muito bons. Eu não tinha ninguém parecido no mercado.
Que legal, né? Tipo, Ele descartou o negócio. O negócio ouvi- do cara não vale. Ele fechou. Ele falou assim, ó, cara, tranca aqui, ó, torneira. Puf, não precisa mais. Agora só quero vocês. É raro, mas acontece muito. É curioso, né? Tipo, como falar com o cliente, a tecnologia, processos, carteira de clientes. São diferentes motivos, né? Que pode acontecer uma aquisição. Trades, compram trades por questão de carteira de clientes. Ah, sim. Como é que é? A Comexport é a Cisa Trade, né? Foi Que é isso. acho que um dos maiores casos de comércio aqui do Brasil é esse, né? É. Foi Teve algumas já que foram compradas, assim, menores, Já. maiores, né? Que tiveram casos similares. Uhum. Mas é comprar carteira de clientes, né? Uhum. Tipo, aquele know-how que aquele cara tem para aquele tipo de produto que o outro traz. Uhum. E para ele é interessante, então ele vai lá e fala, não, vou comprar você para ter mais um produto aqui, vender mais, né? Uhum. Então existem isso, né? Nosso mercado tem muitas dessas coisas, né? Agora o mais comum são os agentes de cargas, né? Tem muita gente de carga sendo comprado, sendo vendido ali, então um cara que faz sentido para ele. O legal é que tu vê assim, né? Ah, mas por que o cara comprou esse agente de carga? Cara, esse cara era muito bom na exportação. Ah, esse cara aqui era muito bom no reefer. Esse cara aqui era muito bom no geral. No aéreo, no Aéreo. rodoviário. Ele tinha um relacionamento muito bom com o cliente. Então, a relação dele com o cliente era muito boa e eu quero isso aqui. E aí o cara traz coisas diferentes para um negócio. Uhum. E ele começa, o cara fala, o que tu trabalha? Eu trabalho com exportação. Ó, esse cara aqui é bom. É minha empresa, vai para ela. Ah, eu trabalho muito com reefer. Não, vai para esse cara aqui que ele é bom no reefer. Então, o mesmo grupo, aí eles segmentam, né? Separam. Vai para esse, vai para aquele, vai para aquele. E aí ele consegue ser forte em cada uma das pontas. Porque assim, quando a gente fala hoje, né? Diferencial de um agente de carga. Tu fala assim, o cara fala, meu serviço é diferente. Cara, Não é. tudo igual. Quero gravar um podcast sobre isso, inclusive. Desculpa, a maioria, 99% é igual, né? Infelizmente, né? Porque Não, e a maioria é bom. É, que é é competitivo o negócio. é competitivo, exatamente. a Não é maioria é porque bom. o cara fala que ele é bom, ele fala assim, não, meu serviço é diferente. É diferente, é bom, só que tem outro muito próximo a você. É. Não é um lastro tão grande assim, que você fala assim, não, é tão diferente que ninguém me supera. Não, Não. é muito parecido. E aí, quando você pega um cara como esse, eu falei pro Jonas, né, conheço a gente de cargas, que o cara fala, eu sou bom na importação de reefer, que é container refrigerado. E aí tu fala assim, cara, quantos que falam que são bons no reefer? Ele. Ninguém mais fala sobre isso. E aí o cara é totalmente destacado no mercado. Ele se sobressai como todo mundo. Ele se vende. É que aí a gente é o contrário, né? O cara fala. Muita empresa, não só gente de carga, mas tem empresa que fala que é especialista em tudo, né? É. Aí, porra, velho, sério, tu é especialista em tudo, tu manja de tudo. Tá o bichão, né? Mas tá o bichão mesmo, né? Isso cara? é um perigo dos negócios. Né? É, não, eu já vi um pitch uma vez de um agente de carga pra minha empresa, que ele tava vendendo pra pessoa errada. Ele só errou a persona, mas. E a empresa, né? Mas o pitch que ele me apresentou, que na verdade ele mandou e deixou em cópia, assim, né? Então era pra uma empresa automobilística. E eu tava em cópia, não sei por que meu e-mail tava lá, mas tava lá. Mas o pitch dele, eu falei, cara, eu mandei pra ele assim, falei, cara, me tira de cópia, porque não é pra mim esse negócio. Mas eu falei, o teu pitch é um dos melhores que eu já vi. Por quê? Porque ele chegou pra essa indústria de automobilística. Ele falou o seguinte, falou, ó, cara, né, meu nome é tal, sou da empresa tal, a minha empresa é um agente de carga, nós atuamos no mercado de automobilístico há tantos anos, trazemos via tais portos, atendemos tais clientes, e ano passado fomos responsáveis por 16% do mercado automobilístico brasileiro, nós transportamos. Então, por isso que eu acredito que faça sentido eu negociar com você, eu te mostrar meus produtos, o que eu tenho de diferencial nesse segmento específico, porque eu sei que desses 16 eu posso chegar a 20 com a sua participação, com a sua carteira de negociações que você faz no mercado. Olhei aquilo e falei, porra, cara. Normalmente o cara, né, Jonas, a gente conhece bem como é que funciona esse pitch de comércio exterior, mas no geral, no É nosso uma empresa mercado, jovem, com muitos anos de experiência, com escritórios não sei aonde. Aqui está a nossa visão, missão e valores. E aí, o último slide é um obrigado gigante. É uma mesa de ping-pong e um tobogã. Exatamente. Então, assim, os caras têm esse discurso e que tu vai ver é um Ctrl-C, Ctrl-V de cada um. E aí chega um cara com um diferencial, que estudou quem é o cliente que ele tá negociando. E bateu no peito, né? E falou, não, cara, eu faço isso aqui já, faço muito bem, tal. Cara, tenho certeza absoluta que aquele cara virou cliente dele. Virou. Porque ele falou assim, cara, todo mundo bate aqui com o mesmo discurso. Esse cara bateu com um discurso que eu queria ouvir. Os melhores clientes da Invoice aqui são os que têm algum diferencial realmente reconhecido. Muito mais fácil trabalhar. Muito mais fácil fazer o marketing deles, a comunicação. Eles têm um objetivo. Eles estão posicionados, né? Eles estão posicionados, eles sabem o que é bom. Nossa, é muito mais fácil trabalhar. O cara que é generalista é complicado, cara. É, o Alex tem muito isso também no teu E processo pra de isso venda, que ele é vale o bem, CRM, né? Ele é bem Então, você tem que ter dados do teu cliente, tem que ter dados da negociação, das conversas, porque daí você consegue fazer essa condução personalizada, né? De acordo com o segmento do cliente, aonde ele atua, com quem você está falando, você vai abordar ele com estratégias diferentes, né? Com a mesma
conversa com o mesmo texto. O padrão mesmo pra roteiro, todo né? mundo. Exatamente. Tu trabalha muito assim nos teus processos de venda, né? Isso. Tu entende o teu cliente e dá pra sentir assim, todas as vezes que a gente conversa, que fez reuniões, tu transmite certeza sobre o tema, tipo esse cara o agente de carga do segmento específico, né? Ele vai mostrar a propriedade que na verdade, é a obrigação dele, né? Entregar um bom trabalho, nós somos diferentes, somos bons, é a tua obrigação, né? Como prestador de serviço. É que o nível de prestação de serviço no nosso país ele é muito baixo, né? A da qualidade da prestação de serviço no nosso país ele é muito baixa. Fazer a obrigação já é ser muito bom aqui no Brasil. Mas tu bater no peito, tu dizer, não, eu tenho os dados, eu faço tanto, eu consigo solucionar pra ti, é vender uma verdade, né? Então, Isso ajuda no valuation também, né? Você Muito, ter um muito, diferencial, né? muito, Sim. porque é muito mais fácil de endereçar as métricas do negócio para conseguir atribuir um valor justo àquele negócio, né? Porque se você é generalista, tu tá num mercado gigante, mas tem muito mais competidor, né? Claro. Uma O startup... valuation da empresa está inversamente proporcional ligado à quantidade de planilhas que a empresa usa. Quanto mais Excel, menos automação. Boa, exatamente. Isso fala um pouco já sobre o negócio. E uma startup sem um diferencial não é uma startup. Não é startup, né? Não tem nada que ela possa desenvolver diferente do que já existe no mercado, né? Até no mercado de CRM que ele trabalha. Imagina o seguinte, hoje a empresa que você representa é o líder mundial, né? Isso. Mas quantos CRMs que já bateram na minha porta aqui na empresa e que, cara, eu tenho um diferencial, não sei do que, e que tu fala assim, cara, não vou nem olhar isso aqui. Porque o que tem no mercado hoje já tá tão, assim, estratosférico, tá tão bom, que o cara que tá começando agora, a chance dele dar certo é muito pequena. E não é só questão de preço, porque chega no começo é preço, mas depois você fala assim, cara, agora eu preciso de mais isso, agora mais aquilo, agora eu preciso ter isso aqui. E aí esse cara já não te atende mais, porque ele não consegue crescer tanto num mercado tão competitivo e tão diferente. Porque o diferencial dele não é tão diferencial assim. Agora, já bateram empresas lá, que o cara falava o seguinte, não, eu consigo achar o e-mail do cara que toma a decisão, o e-mail profissional dele, o e-mail que você vai mandar para ele vai te responder, que você fala, pô, como assim? E aí tu vai lá e o cara realmente localiza o e-mail que você precisa. Então você, para mandar uma apresentação, para você fazer. Aí, pô, tu fala assim, quantos que fazem isso? Poucos. Aí você fala, pô, então esse negócio aqui realmente é um diferencial. E o cara hoje é uma startup gigante, né? Nem é brasileira, são dinamarquesas, se eu não me engano. O cara acha o e-mail que você precisa falar com a pessoa. Entendeu? Daí tudo é tomada de decisão, né? Porque às vezes você não consegue falar com o cara. Você vai falando com várias pessoas e nunca chega na pessoa que toma a decisão, né? Por exemplo, nós vendemos compliance para as empresas. Como é que tu chega num decisor se tu não tiver uma ferramenta como essa? O analista, às vezes o cara, se for um cara mal intencionado, ele fala assim, o quê? Vai tirar aqui minha boquinha aqui, eu ganho um por fora, eu ganho alguma coisa aqui. Não, compliance aqui não vai. Deus o livre chegar no meu diretor saber disso. Então tu precisa de ferramentas para passar por cima disso, né? Então esses diferenciais é que fazem o teu negócio muitas vezes aumentar o teu valuation, fazer com que você se destaque, com que você... acontece com a gente muito comum, né? O cara fala assim, quem são teus competidores? Eu falei, não tenho muitos competidores, mas tu pode procurar aí, né? Quem faz isso. E o cara vai olhar e volta. Não, vou fechar com você porque eu não achei ninguém. Não achei outras empresas que fazem o que você faz. Então assim, não tem muitas empresas que fazem o que a gente faz, né? Agora vai pra gente de carga, vai pra uma trade, vai pra um despachante, né? Todo mundo é muito parecido. E aí esses caras que têm esse discurso, né? Olha, eu sou focado nisso aqui, eu sou bom nisso. Trabalha com isso, trabalho. Então tu é o cara que eu tenho que fechar, porque você é o cara que tem o que eu vou entregar o meu melhor. E aí o cara consegue realmente justificar aquilo. E aí, tu curtiu essa conversa? Ficou interessante saber mais do assunto? Quer fazer o valuation da sua empresa? Vem aqui trocar uma ideia com a gente, falar com o pessoal mais sobre isso. Ficou com alguma dúvida que talvez renda mais um podcast sobre isso ou outros temas derivados? O Léo depois vai me ajudar a gente montar mais pauta futuramente, que realmente essas conversas são muito boas e muito produtivas, né? Porque ficou um gostinho de que dá pra falar mais, né? Então, é isso, pessoal. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!